Vejo que alguns dos meus antigos amigos estão aqui e estou contente de vê-los. Como teremos 7 palestras, devemos tratar daquilo que eu vou falar com muito cuidado, cobrindo todo o campo da vida. Desse modo, por favor, tenham paciência, os que já ouviram antes o conferencista, pois a repetição tem um certo valor. O preconceito tem algo em comum com os ideais, crenças e fés. Devemos ser capazes de pensar juntos. Mas os nossos preconceitos, os nossos ideais e assim por diante, limitam a capacidade e a energia necessárias ao pensar, ao observar e examinar juntos, de modo a descobrirmos por nós mesmos o que permanece por trás de toda a confusão, miséria, terror, destruição e da tremenda violência do mundo. Para compreender não apenas os meros fatos externos que estão acontecendo, mas também a profundidade e o significado de tudo isso, devemos ser capazes de observar juntos. Não vocês observando de um modo e o conferencista de outro, mas juntos observamos a mesma coisa. Essa observação, esse exame, deixa de ser possível se nos apegamos aos nossos preconceitos, às nossas experiências particulares e à nossa compreensão particular. Pensar juntos é extraordinariamente importante porque nós temos que fazer face a um mundo que está rapidamente se desintegrando, degenerando. Um mundo em que não há nenhum sentido de moral, onde nada é sagrado e onde ninguém respeita o outro. Para compreender tudo isso, não apenas de modo superficial, casual, temos que penetrar na sua profundidade, no que permanece por trás. Temos que indagar por que, depois de milhões de anos de evolução, o homem, vocês e todo o mundo tornaram-se tão violentos, calejados, destrutivos, persistindo nas guerras e na bomba atômica. O mundo tecnológico está cada vez evoluindo mais. Talvez esse possa ser um dos fatores que levam o homem a tornar-se o que é. Então, por favor, vamos pensar juntos. Não de acordo com o meu modo ou com o modo de vocês, mas simplesmente usar a capacidade de pensar. O pensamento é o fator comum de toda a humanidade. Não existe um pensamento oriental ou um pensamento ocidental. Existe apenas a capacidade comum de pensar, quer sejamos completamente pobres ou mais sofisticados, vivendo numa sociedade opulenta. Quer sejamos cirurgião, carpinteiro, trabalhador do campo ou um grande poeta. O pensamento é o fator comum a nós todos. Parecemos não perceber que o pensamento é o fator comum que nos liga. Vocês pensam de acordo com a própria capacidade, a própria energia, a própria experiência e o próprio conhecimento. O outro pensa de modo diferente, de acordo com a sua experiência e o seu condicionamento. Estamos todos presos nessa rede do pensamento. Esse é um fato indiscutível e real. Nós fomos programados biologicamente, fisicamente e também programados mentalmente, intelectualmente. Devemos estar cientes de que fomos programados como um computador. Os computadores são programados por especialistas para produzirem os resultados que eles desejam. E esses computadores irão ultrapassar o homem no pensamento. Esses computadores podem coligir experiência e, através dessa experiência, aprender, acumular conhecimento de acordo com o seu programa. Gradualmente, eles irão ultrapassar todo o nosso pensamento quanto à exatidão e com maior velocidade. Naturalmente, eles não podem compor como Beethoven ou como Keats, mas irão ultrapassar o nosso pensamento. E então, o que é o homem?
Ele foi programado para ser católico, protestante, para ser italiano ou inglês e assim por diante. Durante séculos, ele foi programado para acreditar, para ter fé, para seguir certos rituais, certos dogmas, programado para ser nacionalista e ir à guerra. De modo, o cérebro tornou-se tal como um computador, embora não tão capaz, porque o seu pensamento é limitado. Ao passo que o computador, embora também limitado, é capaz de pensar com muito mais rapidez do que o ser humano e pode ultrapassá-lo. Estes são os fatos. Isso é, o que na verdade está acontecendo. Então, o que é feito do homem? Então, o que é o homem? Se os robôs e o computador podem fazer quase tudo o que o ser humano pode fazer, então qual será a futura sociedade do homem? Quando os carros podem ser construídos pelo robô e pelo computador, provavelmente muito melhor, então o que será do homem como entidade social? Estamos nos defrontando com estes e muitos outros problemas. Vocês não podem mais pensar como cristãos, budistas, hindus e muçulmanos. Estamos nos defrontando com uma tremenda crise. Uma crise que os políticos jamais podem solucionar, porque eles estão programados para pensar de um determinado modo. Nem os cientistas podem compreender ou solucionar a crise. Nem o mundo dos negócios, também o mundo do dinheiro. O momento crítico, a decisão perceptiva, o desafio, não está na política, na religião, no mundo científico. Está na nossa consciência. Temos que entender a consciência da humanidade, que nos trouxe até esse ponto. Temos que ser muito sérios a respeito desse assunto, porque estamos realmente enfrentando algo muito perigoso no mundo, onde existe a proliferação da bomba atômica que algum louco irá ativar. Nós todos devemos estar cônscios de tudo isso. Temos que ser muito sérios, nem levianos, nem negligentes, mas interessados em entender esse comportamento e o modo pelo qual o pensamento humano nos levou, a todos nós, a esse ponto. Devemos ser capazes de penetrar com muito cuidado, hesitantemente, com profunda observação para entender juntos o que está acontecendo, tanto exteriormente quanto interiormente. A atividade psicológica interior sempre sobrepuja a exterior. Por mais regulamentos, sanções, decisões que vocês possam ter exteriormente, são todos despedaçados pelos nossos desejos psicológicos, medos e ansiedades, pela ânsia de segurança. A menos que entendamos que, seja qual for o aspecto exterior da ordem que tenhamos, a desordem interior sempre sobrepuja a que está externamente conformada, disciplinada e regularizada. Pode haver instituições cuidadosamente construídas, políticas, religiosas, econômicas, mas seja qual for a sua construção, a menos que a nossa consciência interior esteja em completa ordem, a desordem interior sempre sobrepujará a exterior. Temos visto isso historicamente e está acontecendo agora, de frente aos nossos olhos. E esse é um fato. O momento decisivo está na nossa consciência. A nossa consciência é um caso muito complicado. Já se escreveram muitos volumes a seu respeito, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Não estamos cônscios da nossa própria consciência. Para examinar essa consciência em toda a sua complexidade, temos que ser livres para olhar, para estarmos cônscios do seu movimento, sem nenhuma escolha. Não é que o conferencista esteja dirigindo vocês para olharem ou ouvirem todo o movimento interior da consciência
de um determinado modo. A consciência é comum a toda a humanidade. No mundo, todo homem sofre, tanto interna quanto externamente. A ansiedade, incerteza, todo o desespero da solidão, a insegurança, ciúme, ganância, inveja e sofrimento. A consciência humana é um todo. Não é a sua ou a minha consciência. Isso é lógico, sensato e racional. Para onde quer que vocês vão, em qualquer clima que vivam, sejam opulentos ou degradantemente pobres, quer acreditem em um Deus ou em alguma outra entidade, a crença e a fé são comuns a toda a humanidade. As imagens e os símbolos podem ser totalmente diferentes em vários lugares, mas eles provêm de algo comum a toda a humanidade. Essa não é apenas uma afirmação verbal. Se vocês a tomarem como uma afirmação verbal, como uma ideia, um conceito, então vocês não verão a sua profunda significação. A significação é a de que a sua consciência é a consciência de toda a humanidade, porque vocês sofrem, são ansiosos, solitários, inseguros, confusos, exatamente como os outros, embora eles vivam a 10.000 milhas de distância. A percepção disso, o sentimento no mais íntimo, é totalmente diferente da mera aceitação verbal. Quando vocês compreendem que são o resto da humanidade, isso traz uma tremenda energia. Vocês atravessaram a estreita trilha da individualidade, o estreito círculo do eu e você, do nós e eles. Estamos examinando juntos essa consciência bastante complexa do homem. Não do homem europeu, do homem asiático, ou do homem do Oriente Médio, mas esse movimento extraordinário no tempo que tem se perpetuado na consciência por milhões de anos.